Boa noite, sou Rafael Neves e hoje nós vamos falar sobre uma associação que parece esquisita, mas eu gosto muito, que é a dexmedetomidina mais a Cepram. Isso pode? Pode. Pode dependendo do seu paciente. Quem vai dizer se pode ou não, na verdade, é o seu paciente. Será que dá para misturar, colocar numa mesma associação dexmedetomidina e acepromazina? Um sedativo e um tranquilizante juntos? Será que isso combina? Não vai ser muita coisa para um paciente só, não? Depende do seu objetivo, depende do que o seu paciente precisa, tá ok? E aí, já vou dizer de cara, não tem restrição. Na verdade, assim, farmacologicamente, com os dois fármacos, não tem restrição entre eles. Tá? Não existe limite entre eles. Esse não pode porque ele não conversa bem quimicamente falando. Não tem problema. Tá? Dá para trabalhar com os dois, sim, no mesmo momento. Só que vamos entender então um pouquinho como e quando fazer isso. Tá ok? Vamos entender um pouquinho sobre o mecanismo de ação desses dois fármacos, para saber se eles se complementam, para saber se eles brigam um com o outro, e aí você poder escolher melhor esse tipo de associação. Tá? De antemão, eu já vou adiantar para vocês que eu gosto muito dessa associação na minha MPPA, na minha medicação pré-pós-anestésica. E aí sim, o nome MPPA fica muito forte. Vamos ver por quê. Dexmedetomidina sedativo alfa-2 agonista. Que nome chique isso, né? Muito parecido, né? Ele vem aí de uma família dos alfa-2, vem de uma família da xilazina, da detomidina, e aí agora a dexmedetomidina, que tem os efeitos esperados deste fármaco, uma sedação intensa, tá? De ativação central, uma sedação muito intensa, um miorrelaxamento muito interessante, muito intenso nos nossos pacientes. Que mais que ele faz? Uma bradicardia intensa. Por que a bradicardia? Nós temos dois mecanismos que levam o paciente a fazer bradicardia. O primeiro é quando este medicamento ele ativa o receptor alfa-1, ele diminui a liberação da noradrenalina na fenda sináptica e, por consequência, reduz a ativação do receptor beta-1 cardíaco, o que leva a uma queda da frequência cardíaca, ok? Esse é o primeiro ponto. Segunda via de bradicardias induzidas pelos alfa-2 é com efeito secundário ao alfa-2 de vasoconstrição periférica. Então, o alfa-2, a dexmedetomidina, consegue ativar mais receptores alfa-1, que são receptores de músculo vascular periférico, então há uma vasoconstrição periférica, aumentando a pressão sistêmica. Isso faz que automaticamente o corpo reduza a frequência cardíaca, compensando a hipertensão sistêmica provocada pela dexmedetomidina. Olha o enrosco que a gente faz com o nosso paciente quando nós usamos dexmedetomidina, tá? Não se esquecendo que a dex, ela também ela eleva a glicemia do paciente, então temos algumas restrições para esses pacientes. Bom, e o fenotiazínico? E o acepram? A acepromazina. A acepromazina é do grupo dos fenotiazínicos, é o nosso grande representante dos tranquilizantes. E eu tive esse final de semana, deixa eu fazer um adendo aqui, eu tive esse final de semana fazendo um curso de bloqueio local e regional com o professor Paulo Klaumann lá em Curitiba. Fantástico. Vou nem comentar, fantástico, né? Sim, existe mais de uma via da bradicardia da DEX, já comentei as duas, né? Comentei pela diminuição da liberação da noradrenalina na fenda, e aí eu tenho a diminuição da frequência cardíaca, e tenho também essa fase compensatória da vasoconstrição periférica, levando também à bradicardia, tá ok? Obviamente que a diminuição da liberação da noradrenalina está ligada aí a uma ativação mais parasimpática, tá? Então, voltando, eu estava lá com o professor Paulo Klaumann e numa parte da aula ele estava comentando que, e para mim foi uma novidade, de repente eu estou desatualizado nisso, né? Que não se usa mais os termos tranquilizante e sedativo, né? Que até então a gente usava tranquilizante, os fenotiazínicos, sedativo, os alfa-2. Que agora o termo mais utilizado é uma sedação
consciente e sedação inconsciente. Sei lá. Foi a forma que ele abordou e ele disse que a partir que estão usando essa terminologia, a sedação consciente seria usada com os fenotiazínicos e a sedação inconsciente usada com os alfa-2. Tudo bem, vamos ver o que vai dar isso. Só uma questão de atualização que eu ouvi lá no curso, que foi fantástico. Então, voltando. Os fenotiazínicos, então, nós temos aí a cepromazina como principal representante deles, tá? Temos outros da nossa rotina. Na minha rotina, eu sempre ando com a prometazina. Já cansei de falar da prometazina aqui para vocês. Não se esqueçam da prometazina como um fenotiazínico, que ela é, tá? Então, os fenotiazínicos, eles agem bloqueando receptores serotoninérgicos e dopaminérgicos, tá ok? O que faz com que meu paciente ele dê uma leve desligada, uma desligada mais do ambiente, mais tranquilo, levinho, tá ok? E também faz um bloqueio do sistema do SARA, do sistema ativador reticular ascendente, também que faz o paciente ficar mais quietinho, tá ok? Eles têm, os fenotiazínicos então fazem uma tranquilização, eles não sedam, né? É só uma tranquilização leve, não tem efeito analgésico, mas eles fazem uma coisa interessante, que à primeira vista é um efeito colateral dos fenotiazínicos, que é bloqueio do receptor alfa-1. Eles fazem bloqueio do receptor alfa-1, levando o paciente a fazer uma vasodilatação, levando o paciente a uma hipotensão dose dependente. A gente sempre via isso como um efeito colateral. Sempre. Puta, fez a Cepram, vai fazer hipotensão, dose dependente. Fez a Cepram, vai fazer hipotensão. Tá, tudo bem. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Tá ok? Porque eu posso requerer e usar essa vasodilatação em benefício do meu paciente. Já falei aqui algumas vezes que eu peguei paciente hipertenso, que eu peguei paciente com hiperadrenocorticismo, por exemplo, e eu usei o Acepram não muito com o objetivo da tranquilização, mas sim da vasodilatação que ele provoca no paciente, e eu consegui controlar essa pressão um pouco melhor, tá ok? Essa vasodilatação leva a uma vasodilatação esplênica, o que leva a uma esplenomegalia do paciente quando utiliza os fenotiazínicos. Vamos marcando essas coisinhas aí que são importantes. Bom, aonde junta essas duas peças? Essas duas peças juntam em dois objetivos básicos. Na verdade, eu tenho mais do que dois objetivos básicos, mas inicialmente dois objetivos básicos. Primeiro, redução da dose de ambos. Redução do uso da dose tanto do alfa-2 agonista quanto do fenotiazínico. Tá? Falando em doses, por exemplo, a dose de alfa-2 agonista que eu costumo trabalhar varia entre 3 a 5 microgramas por quilo. Tá? Mais ou menos 3 a 5 microgramas por quilo. Doses abaixo de 2 microgramas por quilo, só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o efeito vasodilatador, que o alfa-2 pode provocar. Doses acima de 2 microgramas por quilo, ele costuma fazer efeito vasoconstritor. Isso não é regra, a gente trabalha com biologia, mas mais ou menos é assim que ele trabalha. Então, doses acima de 3, 4, 5 microgramas por quilo, um dos efeitos esperados é a vasoconstrição periférica, fazendo com que haja um aumento da pressão sistólica, da pressão sistêmica do paciente. Tá ok? Ótimo, guarda isso. Fenotiazínico. Fenotiazínico, as doses que eu utilizo, dose bem baixinha, 0,01 mg por quilo. Geralmente eu uso 0,005 mg por quilo. Uma dose muito baixa, às vezes fica até complicado de puxar isso na seringa, às vezes tem que diluir isso numa seringa para eu conseguir um volume adequado para o meu paciente. Então, o primeiro objetivo é redução da dose dos dois. Redução de dose dos dois. Tá ok? Segundo objetivo que eu tenho é exatamente tentar tornar um pouco mais equilibrado a hipertensão da dexmedetomidina. Eu não sei o quanto vocês trabalham com Dex, eu já comentei várias vezes, já falei muito mal da Dex, depois que eu estudei e aprendi a trabalhar com ela, hoje é o meu fármaco de escolha na maioria dos meus pacientes. Tá ok? Especificamente hoje eu anestesiei 3 pacientes, 2 deles cardiopatas,
tá ok? Então eu não usei a Dex, eu evito usar a Dex na pré-medicação para cardiopata, pelo aumento dessa resistência vascular periférica, por consequência, o aumento da pós-carga nesse paciente, tá? Eram cardiopatas valvulares que tinham degeneração valvular, com aumento de refluxo e repercussão hemodinâmica, tá? Com aumento de pressão arterial. Então eu, na pré-medicação, evito. Presta atenção, na pré-medicação. Tá? Existem indicações do uso da Dex em infusão contínua em cardiopata, não é objetivo da live aqui. Mas, via de regra, a gente usa a Dex na pré-medicação. E a gente observa, pelo menos eu observava quando eu usava, por exemplo, Dex e metadona. Usei muito essa associação, Dex e metadona, tá? E aí eu via com muita frequência uma hipertensão inicial, que na maioria dos pacientes chegava 150, 160 de pressão sistólica. E depois de uns 10, 15 minutos ela ia numa decrescente até estabilizar, porque ela já consumiu o seu tempo de uso. Então ficava nesse pico hipertensivo de 150 a 160, isso me incomodava um pouco. Pensando na farmacologia, falei, bom, posso usar um fármaco que ajude a cair um pouco essa pressão inicial. Pensei no fenotiazínico, comecei a associar o fenotiazínico e realmente eu observo na minha rotina, de repente eu preciso fazer um trabalho de um N bem longo para determinar exatamente isso, né? Não tenho nem ideia se realmente já tem um tipo de trabalho desse. Se tiver alguém me fala, e se tiver me manda, por favor. Mas na minha observação clínica, eu observo agora, quando eu associo Dex com a cepromazina, esse pico hipertensivo que eu observava somente com a Dex, eu não vejo tanto mais. Eu vejo pacientes fazendo 130, 120, 130 de pressão sistólica, pico máximo. Tá ok? Obviamente que isso vai variar muito, né? Vamos jogar um pouco mais. Isso vai variar bastante com o tipo de paciente que eu estou lidando, com se é um paciente estressado ou não, se é um York, se é um labrador, né? A gente sabe que as respostas são diferentes, mas na média eu observo uma queda de pressão inicial induzida pela dexmedetomidina. Então esse é o meu segundo grande objetivo quando eu coloco a Dex junto com a Cepram. Eu tenho um terceiro objetivo. Nesse processo todo, que aí entra o conceito da MPPA, da medicação pré-pós-anestésica. Por quê? Tempo de ação dos dois fármacos. Quanto tempo dura a Dex? Quanto tempo dura a Dex pela via intramuscular? Na média, em torno de 40, 50 minutos, dependendo do que você faz de associação, de repente até chega a 1 hora, mais ou menos. Tá? Tem animais, antes disso, já está acordando dessa sedação. Muito bem, quanto tempo dura a cepromazina? 4, 5, em alguns animais, 6 horas, de uma tranquilização. Então, os meus pacientes, quando estão retornando da anestesia, eu tenho duas situações. Uma, quando eu reverto a Dex e quando eu não reverto a Dex. Tá? Se eu não reverter a Dex, o retorno é mais tranquilo. Né? O paciente vai retornando da sedação, ele vai voltando devagarzinho, ok. Só que ali dentro dele tem uma cepromazina ajudando a manter ele um pouco mais calmo, mais tranquilo. Eu vejo uma ação mais evidente quando a gente reverte a dexmedetomidina. Então o paciente está sob efeito de uma sedação, por algum motivo foi um procedimento rápido e aconteceu exatamente hoje. Em uma das fotos que eu coloquei de uma colega fazendo uma biópsia, era um labrador de 14 anos, em que eu utilizei a Dex e o Acepram, e como foi uma biópsia rápida, não usei só eles, tá? Eu coloquei na minha pré-medicação, já fiz live sobre isso, Dex, metadona, Acepram e ketamina. Coloquei esses 4 componentes na minha pré-medicação. Meu paciente sedou muito bem, tá ok? Deixei ele numa pré-oxigenação, tá? Recebendo o oxigênio direto. Coloquei ele canulado em uma infusão de um analgésico e fiz bloqueio local. Tá? Fiz bloqueio local nos dedos para que se pudesse fazer a biópsia. Feita a biópsia, demorou ali em torno de uns 10, 15 minutos, porque foi retirado, foi excisional, fez a sutura, ok, reverti.
reverti a dexmedetomidina com o uso do atipamezole. Então a gente espera uma reversão, voltando e volta. O meu paciente volta? Não. Meu paciente volta. Por quê? Porque nele tem um fenotiazínico, que eu não tenho como reverter. Eu não tenho antagonista para fenotiazínico. Tá ok? Então ele volta tranquilo, ele não volta excitado. Então esse é meu terceiro objetivo que eu tenho. O primeiro, potencialização. O segundo, potencialização. O que eu falei do segundo? Bom, e ele retornar da anestesia sob efeito de um tranquilizante. Tá? Retornar. Bom, o segundo, redução do pico hipertensivo. E o terceiro, ele voltar sob efeito de um tranquilizante. E aí, ok, direitinho, bonitinho. Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu hoje no meu primeiro paciente. Também coloquei foto no story. Uma York, para fazer uma esplenectomia, neoplasia esplênica, York, cardiopata. Mas não era uma cardiopata, era uma cardiopata. Vocês não têm ideia do que tinha nos exames, desde o eletro e do ecocardiograma, tá ok? Tomava todas as medicações que você pode imaginar para um cardiopata convencional. E nela, então, pensando, né, fazendo fosforilando, como dizia o meu orientador do mestrado, fosforilando muito. O que eu tirei dela? Eu tirei a Dex, um cardiopata grave, tá ok? E eu tirei o Acepran. Por quê? Uma esplenec. Como é que eu vou fazer uma esplenomegalia num paciente com uma neoplasia esplênica? Eu perdi os dois. Perdi os dois na minha pré-medicação. Qual foi minha pré-medicação nesse paciente? Metadona e ketamina. Deixa eu colocar os dedos aqui. Metadona e ketamina, de pré-medicação. Coindução, remifentanil, lido e ketamina, na minha coindução. Indução com propofol, manutenção no isoflurano. Redondinho, estável, bonitinho, fluido, infusão, mantendo meu paciente estável. Ok? Assim que a minha colega tirou o baço, tá? Assim que ela terminou de fazer as ligaduras e tirou o baço, o que eu já deixei prontinho? Eu fiz Maroptan também. Ok? Fiz minha coindução com Maroptan também. Assim que ela tirou o baço, já tinha preparado uma seringa com uma solução de acepromazina a 0,005 mg por quilo diluído. E aí ela tirou o baço, eu fui lá e fiz o Acepran depois nesse paciente. Assim que tirou o baço. Mas por quê? No meio da anestesia você fez Acepran? Para quê? Para quê? Para o meu paciente voltar da anestesia tranquilo. E olha que ele nem recebeu Dex. Então eu gosto deste efeito da acepromazina também no retorno anestésico. Por isso o conceito de MPPA, medicação pré-pós-anestésica, de novo. Tá ok? Então quando a gente vai associar esses dois fármacos, quem vai dizer se eu vou associar ou não esses dois fármacos é o meu paciente. É ele que vai dizer isso. É ele que vai me mostrar se eu posso ou não. Por exemplo, eu tenho... quem tem medo. Eu pego um paciente que já me apresenta no exame de eletrocardiograma, uma arritmia, BAV, um VPC. Para que eu vou colocar Dex nesse paciente? Não ponho. Não ponho. Paciente cardiopata, com alteração valvular, cães, com alteração valvular, com repercussão hemodinâmica. Não ponho. Eu não ponho. Tem gente que fala que paciente diabético até poderia colocar. Eu evito. Eu, particularmente, evito. Tá bem? Do lado da cepromazina. O paciente, por acaso, ele tem uma alteração esplênica importante. Não ponho. Não ponho no Cepran. Tá? Meu paciente tem uma anemia importante. Tá? O Acepran faz vasodilatação, faz esplenomegalia, faz desvio esplênico. Não. Eu vou ponderando. Então não tem regra. Pode, não pode. Quem vai dizer sempre é o nosso paciente. É ele que vai dizer o que você pode fazer ou não. Tá? Mas o que eu quero deixar aqui é que pode associar um tranquilizante e um sedativo no mesmo paciente. E engraçado, quando eu aprendi anestésio, lá na faculdade, era ou um tranquilizante ou um sedativo. Não tinha essa coisa de colocar os dois. Em pequenos animais, não tinha.
Ou era um ou era outro. Tá? Então a gente vê que dá para fazer e dá para ter muito ganho nessa associação quando muito bem indicada e bem feita. Tá bem? Então não tenho receio de fazer. Não tenho receio de fazer. Eu sei que ainda alguns de vocês talvez não utilizem a dexmedetomidina. Uma questão de valores, ela não é barato mesmo. Né? Tem que comprar Dex, tem que comprar o otipamezole, é uma grana. Mas uma vez que você entra e você aprende a trabalhar, é uma ferramenta farmacológica fantástica para se trabalhar em alguns pacientes. Tá ok? Então essa era a diquinha de hoje. Terça-feira de um friozinho que está começando a pegar, né? Bora lá começar a semana, amanhã tem mais coisas interessantes para anestesiar, vou mostrando para vocês e a gente vai conversando. Um grande abraço, uma ótima semana e fiquem bem. Até mais, tchau, tchau.